Ô, Lucas, é o seguinte, na primeira parte do papo lá, nós falamos sobre tráfego pago, sobre e-commerce, certo? Aí eu gostaria de saber, eu até anotei aqui porque você falou pra gente que gostaria de falar sobre esse assunto, né? Que é a diferença de tráfego pago e a performance para e-commerce, certo? Qual que é a diferença aí dos dois? Perfeitamente. É algo que eu já até trouxe aqui de certa forma. Sim, é. Né? É muito essa questão de você não olhar pro e-commerce como se ele fosse uma conta de anúncios, né? Quando a gente trata de performance para e-commerce, a gente tem uma visão sistêmica do e-commerce. O e-commerce é composto de produtos, de canais, de pontos de contato, de jornada de cliente, e não é o número que me aparece lá no gerenciador, uma campanha que está com o famoso ROI 10, né? Falou bastante do ROI 10 aqui. Não é isso que vai salvar a minha vida. Entendeu? Porque quando a gente não tem uma visão clara dos números de forma sistêmica do e-commerce, a gente não sabe muito o que fazer diante das variações, diante dos processos que... eu falo que a gente usa as métricas para encontrar oportunidades e resolver problema. Então, essas duas coisas eu vou fazer o quê? Através de uma análise profunda das métricas do e-commerce. Para vocês entenderem. O e-commerce ele é composto, a receita do e-commerce é composta de 3 métricas: custo por sessão, taxa de conversão e ticket médio. De forma bem simples. Que são custo por sessão, quanto que eu pago para cada pessoa que entra no meu site, taxa de conversão, quantos por cento dessas pessoas compram, e o ticket médio, quanto que elas compram. Se eu tenho um e-commerce que tem uma queda de receita de 20%, digamos, de uma semana para outra, minha queda de receita é de 20%. Se eu não tenho uma visão clara desses números, por exemplo, o que eu vou fazer? É muito comum o cliente, cara, teve uma queda aí de 20%, faz alguma coisa, mexe nos anúncios aí, sobe um anúncio novo, testa um público novo. E aí a gente vai buscar onde está esse problema. E aí a gente olha para as métricas. Cara, beleza. O que trouxe essa queda de 20%? Foi 20% a menos de sessões. A taxa de conversão se manteve, 20% a menos gente entrou no site, por isso que tivemos 20% a menos de compra. Com isso eu vou rastrear. Qual canal do meu e-commerce que entregou menos gente dentro dele? Qual canal do meu e-commerce que me entregou menos sessões? Meu investimento em anúncio se manteve? Manteve. Então não foi por aí. E aí eu vou rastreando, eu vejo que a sacolinha do Instagram não está mais entregando ninguém dentro do site. É um canal importante. E aí, adianta eu mexer no anúncio quando é outro canal que está com problema? Não adianta. E eu vou orientar o cara, olha, nessa última semana você não postou nenhuma vez e marcou a sacolinha no Instagram. Por isso que entrou menos gente no site, por isso que a gente teve uma queda de receita. Então a gente faz todo esse processo para que a gente chegue no problema. Entendeu? Quando eu tenho uma oportunidade também. Cara, eu tive 30% de aumento de receita na última semana. Tá, mas por quê? Não sei, velho. Aumenta o orçamento aí e vida que segue. Mas às vezes seu cliente fez uma ação orgânica num grupo de WhatsApp que não tem nada a ver com o anúncio. Entendeu? E isso trouxe receita. Aí você aumenta o orçamento e não vai responder. Entendeu? Então você precisa ter uma visão sistêmica do negócio do cara. Para que você consiga tomar decisões inteligentes. E grande parte do nosso trabalho, cara, não é dentro do gerenciador de anúncios. É analisando números. A gente toma nossas decisões dentro do gerenciador de anúncios, sim. Mas a outra grande parte é em conversa e orientação do cliente sobre o que ele vai fazer nos outros canais da loja. Porque eu não vou postar por ele no Instagram, mas eu posso orientar ele qual produto que é melhor ele postar. O que ele deve postar nos stories ou no feed 3 vezes por semana, porque é um produto de boa performance, com uma boa taxa de conversão. Bem Entendeu? focado ali, né? Exatamente. É no final do funil ali do negócio. Pelo que você tá falando, assim, vocês não cuidam somente da parte do tráfego pago, né? Existe todo um controle ali, que acredito que vocês usem o termo de traqueamento, né? Também entender exatamente. da onde que vem o tráfego, por que tá vindo de um determinado lugar. E assim, na parte com o cliente, né? Vocês fazem todo esse traqueamento. Então, por exemplo, vou usar o exemplo mais banal, assim, o link da descrição, vocês colocam o traqueamento. Todas as campanhas que estão rodando, vocês fazem esse controle junto com o cliente? Como que funciona isso? Perfeitamente. Tem um parâmetro de URL que chama UTM, que é um parâmetro que você coloca no final de toda a URL. Sim. Que é um ponto de interrogação, UTM, source, aí isso aí a gente vê lá dentro do Google Analytics. Então, todos os canais de acesso, a gente coloca o UTM. Então, a gente coloca o UTM no link da bio, do Instagram. Todos os nossos anúncios são parametrizados. Sim. Então, nossos anúncios... Pra gente entender de qual anúncio que veio, de qual campanha, de qual conjunto de anúncio,
tudo parametrizado, para que a gente tenha uma visão clara disso aí, não dependa só do número que aparece lá no gerenciador de anúncios do Facebook. Porque a meta, os caras vão puxar a sardinha pro lado deles, vão atribuir um monte de compra lá que a contribuição real que teve na jornada foi mínima. Então a gente precisa ter essa visão mais clara para que a gente possa tomar decisões corretas. Você está dizendo Facebook? Isso, Facebook. Tá. Então, assim, grupo de WhatsApp, a gente passa... olha, cliente X, quando você for postar no seu grupo de WhatsApp lá para seus clientes VIP, coloca esse link aqui no final da sua URL para que a gente consiga rastrear. Para caso o cliente me fale, olha, tivemos uma queda, ou na maioria das vezes, na verdade, a gente tem essa atitude, né? Então, o nosso suporte é ativo, não é passivo. Então, quando tem uma queda de resultado, 99% das vezes a gente traz já o problema, a causa e a possível solução para o cliente. Entendi. Entendeu? Então a gente tem esse cuidado. Então eu vou conseguir saber onde está o problema. Ou em caso de oportunidade, onde tivemos uma oportunidade. Entendeu? Então, tudo o que a gente efetivamente coloca para rodar, que são os anúncios, a gente parametriza e a gente passa para o cliente o parâmetro para cada canal que ele for utilizar da parte